e a todas. Vou dar bom dia de novo, bom dia a todos e a todas, a todos. E a gente vai começar aqui nosso primeiro evento da nossa associação. É, é sempre, a gente estava conversando com a Sheila antes de entrar, né? Ah, o desafio de estarmos juntas e juntos nesses movimentos coletivos, assim, essa questão do horário, essa questão dos nossos milhões de compromissos, ninguém faz uma coisa só, a gente faz muitas coisas, né? Então, eu sempre penso, sinto e falo que se a gente está reunido aqui, se a gente escolheu, né, estar aqui, nesse momento, de alguma forma, isso é muito importante para a gente, porque de tantas outras coisas que a gente podia estar, né, a gente escolheu estar aqui. Então, é um momento bem bacana e eu celebro muito isso, né? A gente ter escolhido estar juntos nessas próximas 2 horas aqui. Então, a ideia é a gente fazer uma sequência de narrativas da história do teatro playback aqui no Brasil. E tem uma sequência histórica, enfim, que depois a Sheila vai nos trazer o contexto disso. Mas antes da gente chegar nessa parte, na verdade, a gente tem três coisas para fazer hoje, né? É, a gente vai trazer esse contexto para vocês, a gente vai viver isso daqui, essas próximas 2 horinhas, né? E também a gente precisa fazer a eleição do tesoureiro da associação, né? O Mário, ele pediu para sair, então, e não tem como seguir sem dois tesoureiros. Então, a gente precisa fazer rapidamente uma eleição hoje de um novo tesoureiro, que vai ser bem rapidinho, é muito breve, muito rápido, a pessoa se dispõe, a gente vota e está tudo certo. Não tem nada né, assim, de dificuldade nisso, assim, tá bom? Mas isso a gente faz lá no finalzinho do nosso tempo. A gente vai curtir aqui, né? Então, rapidamente, gente, a gente vai fazer uma chegança, e eu vou pedir para que vocês sejam breves, no sentido, assim, né, se conectem com o que você está pensando, o que você está sentindo, como é que está teu corpo, como é, assim, essa energia física mesmo, energia física, às vezes a gente está cansadinha, às vezes a gente já está a 1000 por hora, então como está você nesse momento, corporalmente, né, mas também emocionalmente, né, como é que você está emocionalmente, você está aí, né, marinando em alguma emoção, você está trazendo algum sentimento, e se você quiser localizar também esse sentimento no corpo, também pode. Então, nesse momento, a pergunta para nossa chegança, e aí vocês respondem assim rapidamente, é, o que está vivo em você nesse momento que você gostaria de compartilhar conosco? E vou começar por mim. Eu estou eufórica, o meu corpo não está parando aqui no lugar, eu estou fazendo mil coisas aqui ao mesmo tempo, estou eufórica. Estou alegre, muito alegre de estar aqui com vocês. E o meu pensamento, assim, ele está indo para a história. Todo tempo eu estou me pegando, olhando para a história da nossa companhia e eu vejo a Marga aqui. Então isso me reporta a um tempo bem remoto, quando a gente estava começando. Então é isso que está passando em mim. Bastão ao centro, mas eu vou passar o bastão para a gente ser rápida, tá? Cíntia, tá contigo o bastão. É, Oi, gente. Eu estou me sentindo organizada. Meu corpo está organizado. Eu consegui. Eu ontem, 1 hora da manhã, estava fazendo faxina em casa porque eu precisava dessa organização. Já estava me incomodando e aí eu consegui dormir bem, em paz, tranquila. E aí eu estou me sentindo organizada. Sheila. Olá, meu corpo está relaxado, tranquilo. Depois de quase 3 anos, pela primeira vez, eu dormi sem minha filha, então foi muito bom. Eu dormi.
de porta fechada, e me conectei com o playback logo cedo. Antes de sair da cama, eu já estava conversando com um colega de playback lá da Austrália, e eu tô com essa sensação muito forte, assim, dessa possibilidade de compartilhar coisas com a comunidade. E tem um senso de responsabilidade, assim, né? É mais uma oportunidade de compartilhar tanto. Então, mais uma animação, uma coisa gostosa, assim, dessa possibilidade de troca e de conhecer mais da história de cada pessoa. Assim. É isso. Margarete. Eu estou bem motivada, né, para ouvir, para estar junto com vocês. Fiquei muito feliz de ver carinhas, né, conhecidas, e que legal, carinhas novas também, se apaixonando aí pelo Playback Theater, que é apaixonante mesmo, né? Eu estou muito motivada de me conectar, eu estou mais distante, não tenho participado de grupos, então é gostoso estar conectado, e é gostoso fazer parte dessa história e ouvir os compartilhamentos, né? E ver as pessoas, os grupos, as pessoas crescendo, então eu estou bem motivada. Estou ouvindo o barulhinho de água aqui, está uma delícia vê-los com esse barulhinho, né? Isso. Marga, passa para alguém o bastão que não tenha falado ainda. O Gabriel. Gabriel. Bom dia, eu tô bem empolgado em saber mais sobre a história do playback e ouvir vocês, assim, conhecer um pouco mais da história não só do playback, mas também de vocês e dos grupos, assim. Eu tô nesse lugar bastante receptivo, assim, aqui, só para conhecer mais mesmo. Eu passo para Clarice. Gente, eu tô de frente para o mar, em Florianópolis. Não é minha cidade, mas estou aqui hoje bem feliz da vida e feliz também de poder vê-los novamente. E, ai meu Deus, e mergulhar nessas histórias, né? Que a gente começa a listar coisas, eu preciso, meu Deus, e não para mais, e tem um monte de coisa, e eu preciso de um dia inteiro só para mim, né? Mas tudo bem. Eu juro que eu tentarei ser concisa. Mas, enfim. Tá registrado o seu juramento aqui. Beijos. Eu passo para quem, Chico? Chico. Então, eu continua vivo dentro de mim o teatro. Foi ele que me fez encontrar o playback, essa forma de teatro que mudou a minha vida, mudou mesmo. O que me levou daqui de Campina Grande para São Paulo foi o teatro. O que me trouxe de volta também foi o teatro, que não está desconectado com a minha vida. Eu acabei de sair de uma residência artística de uma semana com Márcio Abreu, diretor da Companhia Brasileira de Teatro. Estou assim, de frente para o mar, metaforicamente, com muitas ondas, muita agitação de vida. Eu voltei pulsante, porque o teatro faz isso comigo, e é por isso que eu faço teatro, porque eu acredito que o teatro também pode, não apesar de mim, mas através de mim, provocar isso em outras pessoas. E assim, se eu estou assim, eu estou mais feliz ainda por rever pessoas aqui e conhecer também novas pessoas, que é isso que o teatro promove, o encontro da vida e para a vida. Eu estou muito feliz. Jordana, passo o bastão para você. Eu estou numa sensação assim, de tensão com os tempos, né, com essa novidade da oficina de playback, com esse desejo de início, e ao mesmo tempo assim, me sentindo pertencente, né, a esse movimento, entendendo como que isso faz parte, né, das coisas que me apaixonam, que me alegram na vida, assim, então estou contente também de estar aqui, de estar nesse movimento. Passo para Val. Val, é isso? Não sei se eu estou lendo direito. É minha mãe. Precisa abrir o microfone. Tem algumas pessoas, né, que estão aqui sem a câmera ligada.
É só abrir o microfone querendo compartilhar. Camila, tá contigo então, Camila. Já que abriu, aí vai comendo mesmo. É, eu tava tímida de comer na frente de vocês. Porque eu acabei de sair de uma reunião, então eu precisava fazer o round 2 do café da manhã. Então, tô agitada, ansiosa, mas super feliz de estar aqui, conectada com a nossa comunidade, né? Eu sinto muita falta disso, porque me sinto muito isolada aqui no Sul. Então, tô ansiosa pra me nutrir um pouquinho. Passo pra Suelen. Suelen. Bom dia. Bom dia. Eu estou muito saudosista, né? Porque faz um tempo que eu não tenho contato com playback. Eu sou daqui de Campina, participei da companhia com o Chico. Tive o privilégio de conhecer a Clarice pessoalmente lá no Paraná, quando eu estive lá. Também sou cria de Sheila, lógico, né? Maravilhosa. E também é gostoso escutar o sotaquezinho aqui no Nordeste, né? Que na época que eu participava era só a gente. Aí é gostoso também escutar um sotaquezinho aqui do Nordeste. E às vezes eu tenho umas reclamações, tá, para fazer, que eu sou arenheira. E só acontece as coisas do playback no Sul. E é muito caro pra gente ir para aí. Bora, Principalmente quando a Nordeste! gente não tem, principalmente quando a gente não tem, por exemplo, eu estou sem grupo, né? E é mais difícil fazer grupo aqui no Nordeste, na Paraíba, vamos dizer assim, por causa de não ter conhecimento muito do playback, né? Então, às vezes, esses eventos que fazem no Sul, acaba ficando no Sul ou Sudeste, né? Por conta disso, porque chega o conhecimento mais aí do que cá. E aí é quando a gente vê a diferença dos estados. E acho que é isso. Depois eu arengo mais com vocês. Grata, Suelen. A gente está fazendo uma chegança, eu tô vendo que a Kênia chegou. Kênia, você quer fazer alguma. Quer trazer a sua chegança? Val? A Kênia caiu e voltou agora de novo. Ela está com duas chamadas, na verdade. A gente pode seguir então, senão a gente se atrasa muito. E daí a Val e a Kenny, se quiserem fazer uma chegança ali no chat, daí pra gente, seria bem bom. Sheila, tá contigo então a bola. Bora lá. Obrigada, obrigada. Bom, gente, bom dia para todo mundo. A ideia, então, como a Alice falou, é a gente fazer um passeio histórico pelo Teatro Playback. Esse ano o Teatro Playback comemora 50 anos. Então, a gente vai começar a celebrar esses 50 anos olhando um pouco para a história, para o caminho que esse teatro traçou aqui no Brasil, mas eu me propus a trazer para vocês um pouquinho de o que aconteceu com o Teatro Playback, como ele surgiu, como ele chegou no Brasil. Então, acho que Gabriel, acho que é o único que não me conhece, ou quem está assistindo também, que a gente está gravando. Quem não me conhece, então, eu sou a Sheila Doni, eu sou de São Paulo. Comecei a trabalhar com teatro playback com o Chico, numa companhia aqui em São Paulo. Depois migramos para uma outra companhia aqui em São Paulo. E aí eu segui para os Estados Unidos e fui fazer minha especialização lá por alguns anos. E dou cursos aqui, dou cursos lá fora, trabalho com apresentações também. Mas hoje eu não vim falar muito de mim, vim falar do teatro playback mesmo, em si. E aí vou trazer algumas falas de pessoas importantes da fundação do Teatro Playback e trazer, acho que eu vou conseguir trazer algumas histórias que ninguém aqui conhece, pelo menos uma, que é a história do nome. Não sei se alguém aqui sabe, a não ser que tenha lido o meu artigo, mas alguém aqui sabe como que surgiu o nome Teatro Playback? Por que esse nome é esse nome? Então, já. Fiquem aqui. Eu queria abrir com uma fala do Jonathan Fox, que é a pessoa que teve a ideia do Teatro Playback. Ele fala assim: o Teatro Playback compartilha a humanidade que nos é comum. O teatro é das pessoas
para as pessoas. E ele não precisa de iluminação ou espaços grandes. Ele é sobre o tete-a-tete. Um encontro de uma pessoa com outra. Foi a ideia que eu levei do Nepal. O Jonathan Fox, ele tinha 31 anos quando ele teve a ideia do teatro playback. Ele tinha ido para o Nepal pelo Corpo da Paz, ele tinha ido para Nova Zelândia por um financiamento da Fulbright, ele já era marido, já era pai, e teve essa ideia de teatro de vizinhos. E aí isso foi em 1974. E aí no ano seguinte, 1975, junto com a esposa dele, a Jo Salas, eles começaram a fazer encontros no Instituto Moreno. O Jonathan, quando começou a pensar no teatro playback, o padrasto dele sugeriu: vai estudar psicodrama, pode te ajudar a desenvolver um pouco isso que você está bolando, que você está começando a experimentar. Então ele foi para o Instituto Moreno estudar um pouco de psicodrama, e aí lá eles começaram a fazer encontros com pessoas que estivessem interessadas, acho que uma noite por semana. E aí, depois de alguns meses que eles estavam praticando, eles falaram: bom, a gente vai ter que achar um nome para isso que a gente está fazendo. E aí tem uma entrevista que a Judy Swallow, que é uma psicodramatista que fez parte desse grupo original, ela conta. Eu vou ler para vocês aqui. Depois de alguns meses praticando e criando juntos, o grupo sentou em volta de uma grande mesa de jantar, dentro do Instituto, para decidir o nome daquilo que faziam. Em uma aventura coletiva com o idealismo do Jonathan Fox, que pedia que as pessoas do grupo encontrassem o nome em conjunto. Elas passaram horas pensando em opções. Surgiram ideias de todos os tipos. As melhores eram levadas para uma conversa no verdadeiro estilo do psicodrama, de troca de papéis. Então perguntavam: ei, nome, como é que você se sente ao representar aquilo que a gente faz? E assim iam jogando. Já à noite adentro, uma das pessoas lançou o nome do filme Play It Again, Sam, que em português chama Sonhos de um Sedutor, é do Woody Allen, é de 1972. No filme tem uma personagem que fala para o pianista: toca de novo, para ele tocar de novo uma música do Casablanca, era uma personagem que era fissurada por Casablanca. E aí acho que na época virou uma coisa meio Toca Raul, que a gente tem aqui, que é uma frase que todo mundo conhece. Basicamente, a tradução de teatro de playback theater é Toca Raul, entendeu? Virou uma frase comum, assim. E aí, no meio dessa, né, alguém soltou isso, play it again, Sam. E as pessoas começaram: playback, playback. Playback significa tocar novamente, encenar novamente, fazer novamente, né? E aí alguém soltou playback theater. Aí a Jo conta que quando surgiu esse nome, esse parecia ser o nome certo, assim, no processo que eles estavam vivenciando, não, é esse o nome, esse é o nome certo. Encenar de volta, né? Playback, encenar de volta. O Jonathan fala que naquele momento ninguém daquele grupo sabia que a palavra playback era usada em muitos países na música, né? O playback da música. Na época eles não sabiam disso. E aí a Judy fala que apesar de terem ficado muitas horas ali, né? No final do processo, esse idealismo de uma comunidade, criar algo junta, que é um idealismo tão essencial para o playback em todo mundo hoje em dia, tinha funcionado. A Judy fala que para ela a filosofia da criação coletiva é muito importante. Então, o playback já vem com essa semente, desde lá de trás, né? É uma ideia do Jonathan Fox, foi desenvolvido por ele, pela Jo Salas, por essa companhia que hoje é chamada de Companhia Original, mas tem essa semente mesmo de criação coletiva. Aí, só para falar do nome em si, né? O nome em inglês, né? Playback Theater, teve formas de escrever grafias diferentes, então escrevia no final T-E-R, que é o jeito nos Estados Unidos que se usa a palavra teatro. Depois trocaram para T-R-E, para virar uma forma mais internacional do nome.
Então já tinham essa ideia de que fosse algo que pudesse viajar pelo mundo, que não ficasse restrito aos Estados Unidos. A, a companhia original encerra o trabalho dela no final dos anos 80. O nome Playback Theatre virou uma marca registrada. Essa marca registrada, junto com o logo original, foi doada para a Rede Internacional de Teatro Playback, que foi criada em 1990. Então, a marca registrada foi doada. E aí, por um tempo, era de direito do uso de quem fosse membro da IPTN, né? O nosso próximo bate-papo daqui 2 meses vai ser com a presidente da IPTN, dessa rede internacional. Mas hoje em dia ele já é irrelevante, foi descontinuado, não é mais uma marca registrada como já foi, né? E aí, em 1980, o Playback sai dos Estados Unidos pela primeira vez, ganha ali o mundo e vai. 4 pessoas da companhia original vão para a Austrália e para Nova Zelândia fazer apresentações e dar cursos. Eles davam cursos, juntavam algumas pessoas que fizeram a oficina e faziam apresentações. Com isso, existem companhias de playback desde aquela época até hoje ativas. A Sydney Playback Theatre acabou de fazer 40 anos, um tempo atrás. Acho que a Melbourne Playback Theatre também tem por volta de 40 anos. Então, e a Jo fala que ela sente que o playback encontrou, ela fala, um lar mais pronto naquela parte do mundo do que tinha encontrado nos Estados Unidos. A teoria dela, e a Jo é da Nova Zelândia, a teoria dela é que isso se deu porque ainda tinha ali na Austrália e na Nova Zelândia uma boa parte de noção de comunidade intacta, onde esse tipo de teatro fazia sentido. E acho que até é interessante a gente refletir por que em algumas localizações do Brasil flui mais fácil, é mais fácil fazer playback em algumas situações, em outras é mais, a gente tem que ficar cavando, né, tirando mato da frente, assim. Onde que está essa nossa sensação de comunidade, essa nossa noção de comunidade, né? Bom, aí eles vão para lá, para Nova Zelândia, para a Austrália, depois eles começam a receber convites: Japão, Alemanha, Suíça, França, Suécia, Noruega, Itália, Canadá. E aí, em 1993, então, começaram em 75. Em 93, eles tinham notícias de que, além dos Estados Unidos, tinham mais de 16 países com teatro playback. E foi se espalhando. E eles queriam que se espalhasse mesmo, né? Eles botaram muito pouca regra, muito pouca forma de verificar o que estava sendo feito para que se espalhasse com mais liberdade. Hoje, a gente tem notícias de 72 países. A lista que a gente tem é de 72 países com teatro playback. Eu imagino que tenha mais, mas é a lista que a gente tem. Aí, aqui no Brasil, como é que foi, né? E no início dos anos 90, ela é sueca, se eu não me engano, ela chama Christina Hagelthorn. Ela trouxe num workshop, acho que foi uma conferência que teve, ela fez um workshop de teatro playback. E aí a notícia do teatro playback se espalhou pelos psicodramatistas, acho que era um evento de psicodrama. E aí, um tempo depois, o Moisés Aguiar e a Miriam Tassinari ofereceram uma experiência para amigos e estudantes de psicodrama. Aí, uma pessoa que era do Teatro Reprise daqui de São Paulo, que na época não tinha esse nome, participou dessa experiência com o Moisés e com a Miriam, levou para o Reprise e o grupo começou a praticar isso. Depois, no final dos anos 90, o Ferrara vai para os Estados Unidos, para a escola de teatro playback que o Jonathan e a Jo conduziam, faz a formação dele lá, volta, deixa o grupo Reprise e forma a São Paulo Playback Theatre em agosto de 98, que foi a primeira companhia que a gente tem notícia aqui no Brasil. Quem estava nessa companhia era Chico Oliveira. Então eu passo o bastão para você, Chico. Como é que foi? Eita. Então, eu sou Chico Oliveira, para quem não me conhece, está assistindo aí, ator,
sou arte educador e também me atrevo a dirigir alguma coisa. Por necessidade, comecei. Eu estava fazendo psicodrama na Associação Brasileira de Psicodrama, em 96, 97, quando conheci o Ferrara, que estava vindo desse curso dos Estados Unidos já. E aí ele começou a falar sobre o playback. O que me levou a São Paulo foi o teatro, né, como eu já falei na minha apresentação. Sheila falou sobre uma palavra aí que é muito cara para mim também, imigrar. Eu estava imigrante, né, em São Paulo, fazendo nordestino, imigrante. E aí, em busca de aprender mais sobre o teatro. E, claro, como eu tenho formação em psicologia clínica, a brecha que eu achei primeiro foi a Associação Brasileira de Psicodrama, que tinha a ver com teatro. E aí lá eu conheci o Ferrara, e aí ele falou dessa experiência, eu fiquei encantado, e falou também da vontade de criar uma companhia, um grupo específico para fazer esse tipo de teatro. E aí eu falei, opa, tô aqui, estava para variar, com muita sede e muita fome, sempre estou no teatro. É uma coisa, nessa residência que eu fiz agora, uma das frases que eu vi que me alegra muito é que eu não deixo a minha criança interna morrer. E é sobre isso, o teatro me alimenta ela e vai alimentar para sempre. E aí eu topei, Ferrara começou as reuniões e nós fundamos a São Paulo. E da São Paulo eu fiz uma trajetória de 8 anos. Nós começamos do nada, assim, eu não tinha nem conhecimento nenhum de playback, e tudo que eu aprendi foi através dele, então o que eu aprendi de certo e errado foi através dele. E aí, com o tempo, nós fomos ampliando esse conhecimento. A São Paulo Playback Theatre tinha uma característica muito ímpar, que era fazer playback para empresas. Então, nós colaborávamos com as empresas multinacionais, com formação e desenvolvimento de pessoas, e era assim que a gente ganhava dinheiro. Eu vivi em São Paulo, porque a gente fazia esse trabalho, ganhava. No começo, durante 3 anos, era paixão por amor, só por amor, mas aí depois começou a render frutos, e aí nós fazíamos muito teatro para multinacionais, farmacêuticas e tarari, tarará. E aí eu vivi essa experiência por 8 anos. Para além dessas apresentações, a gente tinha a sede, que era na Aclimação, que era uma clínica de recursos humanos, né, que o Ferrara tinha lá, então era onde a gente se ensaiava e também fazia apresentações para a comunidade. E aí um grupo de loucos do bem e pelo teatro embarcaram nessa, e era assim, era a luz, a verdade e a vida para mim. E eu vivi 15 anos em São Paulo. Eu optei mergulhar no playback, fazer minha experiência no playback, apesar de ter feito algumas experiências também, fiz alguns espetáculos e tal de teatro mais dentro do formato convencional, mas o playback me engoliu, me abraçou, e eu quis isso. E fizemos essa experiência na São Paulo, até que chegou um momento que, como todo ciclo, onde você está com humanidade. Na apresentação da Sheila, a frase do Jonathan fala muito bem: humanidade é isso. Humanidade é você lidar com tudo que o humano pode oferecer, inclusive o que não agrada muito, mas faz parte. E aí saber lidar com isso também é viver. E aí chegou um momento que meu ciclo encerrou na São Paulo, e aí também, a partir daí, os meus colegas também já estavam acabando seus ciclos lá. Foi onde eu conheci a Sheila, né, Sheila? Nós conhecemos primeiro por uma apresentação, através de uma apresentação, e depois a Sheila chega e entra na São Paulo. E depois eu ajudei também mesmo na fundação da Brasilis Playback Theatre, que Sheila e o Mário me convidaram, e aí a gente estava junto, e eu fiquei mais 2 anos. Aí já era 2008, quando eu decidi voltar
para Campina Grande, porque aí meu ciclo de imigrante internamente já tinha sido concluído. Eu queria voltar para o ninho, eu queria voltar para casa com toda a experiência que eu ganhei, que não foi pequeno. Eu conheci o Jonathan Fox, eu fiz a especialização com o Jonathan Fox. Eu, assim, sem saber inglês, Sheila sabe disso. Sheila era o grilo falante, eu precisava dela. Mas, assim, atrevimento é uma das características principais para se fazer teatro, para permanecer aqui. Acho que as pessoas que estão nessa tela é porque são atrevidas o suficiente para não desistir. E o playback, por mais humano, próximo, simples do fazer que seja, ele exige essa humanidade, esse atrevimento, essa persistência, insistência, resistência e ajaência. E nós que permanecemos fazendo teatro, o playback, porque nós temos tudo isso. Aí eu voltei em 2008 para Campina Grande, e aí assim que cheguei, claro, né, eu vinha na base do playback, né? Aí convidei amigos, colegas, fiz um fuado início, claro, né, que dali ia ficar uns poucos, uns que queriam que eu queria que ficassem não ficaram, os que eu queria que fossem embora não foram, e aí nós fomos vivendo tudo isso, e lá para frente nós criamos uma companhia aqui, específica de playback. O meu foco principal sempre foi o teatro. As formas de fazer teatro vão me atravessando e eu gosto da maioria. Eu gosto do teatrão, como gosto do vanguarda. É tanto que acabei de fazer uma especialização, né, com o Márcio Abreu, que é agora o papa do teatro contemporâneo e moderno. E assim, estou super feliz por perceber que sou teatro. E o que eu percebi no playback, através da criação do Jonathan e da Jo, eu conheci a essência do teatro. Então imagina você que sai do interior da Paraíba, vai para uma cidade como São Paulo, conhece, aí vai por causa do teatro, para conhecer mais teatro, e se depara com um sujeito que acabou de vir dos Estados Unidos, fala desse teatro, e aí eu me jogo completamente. Outra coisa também, que está registrado nessa história do playback, do meu começo na São Paulo Playback Theatre e ser um dos pioneiros de playback no Brasil, é por conta da paixão. Quando eu me apaixono, eu fico mais louco ainda, como é comum dos apaixonados. Só que o playback me ajudou a entender o que é ser apaixonado com o pé no chão. E aí começa uma história também de crescimento, de maturidade como sujeito. E hoje, aqui em Campina Grande, né, nós vivemos um tempo que nós chamamos de Vodoptar Playback Theatre, inclusive era no nome, né, tradicional, porque eu também tinha essa informação, que era uma marca que não podia mudar. Fiquei super feliz quando a gente, né, passou a poder usar normalmente teatro playback. Acho que isso aproxima mais, fala mais próximo, porque quando vai pronunciar é complicado. As pessoas, e por não conhecerem a técnica, já complica mais ainda o inglês, a palavra ser pronunciada em inglês. Nós fizemos uma trajetória linda aqui em Campina Grande, com apresentações para a comunidade, uma vez por mês. O projeto chamava-se Segundas. Então, toda segunda-feira de cada mês, a gente abria uma apresentação de playback, formamos público, tinha público cativo ali, que voltava e tal e tal. E aí, durante um tempo, nós vivemos uma experiência de playback, só como todo mundo sabe aqui, tem os ciclos. E aí, teve um momento que um ciclo acabou, eu também não sou só de playback, eu sou um ator, eu sou um homem, um sujeito de teatro. E aí eu tenho que também dar conta de outros projetos, de outras vontades, de outros desejos. E eu queria que as horas fossem duplicadas, que não fosse só 24 horas, fosse 24 horas por dia, que o ano tivesse 24 meses. E aí eu acho que eu poderia fazer tudo que eu tenho desejo, vontade. E a carência também é muito grande, né? Aqui, desse lado
no país. Carência e talento tem demais aqui, talento e carência. Mas o playback está na minha vida desde o seu início aqui no Brasil. Eu me orgulho muito disso, mas a minha maior satisfação foi ter conhecido pessoas tão incríveis. Desde o seu criador, o playback me ajudou a me conectar. Hoje o meu Wi-Fi é melhor porque eu conheci uma coisa chamada Playback Theater e conheci o seu criador, Jonathan Fox. Obrigada, Chico. Obrigada. E aí, uma das coisas que o Ferrara, que dirigia a São Paulo Playback Theater, fez foi começar a dar cursos e ensinar a técnica a outras pessoas. E é aí que chegamos na Lise. É contigo, Lise. Vou pedir ajuda às universitárias, pedir ajuda aqui à Margarete, que afinal de contas ela que esteve no primeiro momento da criação do primeiro grupo, né, que se formou aqui. O Ferrara veio para Curitiba para fazer uma oficina aqui na Associação Paranaense de Psicodrama. E uma das pessoas desta oficina é a Marga. Então ela estava no momento zero, né? E junto com o Antônio, que a gente conheceu aqui também, junto com outras pessoas que ficaram um tempo nesse primeiro grupo, a grande maioria psicólogos, depois veio o Theo, que a gente conheceu também como músico desse grupo, né? E aí, assim, eu entrei em 2000, o grupo se formou em 99, eu entrei em 2000, e aí o grupo ele foi se refazendo, ele foi, né, entra pessoas, saem pessoas, mas também tudo muito, era muita vontade, né? Era muita vontade de fazer as coisas, era muita... talvez encantamento também. Eu acho que como o playback ele tem essa força de encantar as pessoas pela natureza mesmo, né, do formato. Então o apaixonamento, o encantamento e aquele conhecimento, né, que a Margarete, o Antônio e as outras pessoas ganharam, que constituíram esse primeiro momento do grupo, né? Então, na medida que a gente fazia, a gente também aprendia, né? E eu acho que isso, por um lado, isso é muito bom, porque daí todo mundo fica no mesmo barco, né? Antônio sai para mestrado, para concluir o mestrado dele, ele fez a formação com Jonathan Fox também. A Margarete assume no lugar do Antônio como condutora, né? E também, né, nessa mesma batida, vamos ver junto como é que faz esse negócio, porque naquela época não se tinha formações assim como a gente tem hoje. A gente conversa com um, conversa com outro, a habilidade pessoal também conta bastante, né? Então vai se construindo o papel na medida que a gente executa o papel, né? As referências que a gente tem da matriz do papel eram pouquíssimas, né? Então foi se construindo ao longo da prática mesmo, né? E Margarete fica então, né, nessa condução por um tempo, né, passa a bola para o Theo. O Theo ficou acho que 1 ano com a gente como condutor, e depois o Theo passa a bola para mim em 2011, acho que 2010, 2011, uma coisa assim. E desde então eu estou à frente da companhia Retrato, né? E a companhia, ela é uma companhia dinâmica, assim, no sentido de que dessas pessoas que estavam nesse início, só eu que estou neste momento, né? Então a companhia, ela tem um fluxo de pessoas, não é muito grande, mas sempre, pelo menos uma vez ao ano, entra uma pessoa nova, pelo menos isso, né? Sai
e entra uma pessoa nova, assim, duas ou uma, sempre anualmente a gente tem a renovação de alguém, né? Então, nisso, assim, obviamente que a companhia já teve vários momentos com muitas pessoas, teve momentos que só estávamos três, só eu, Margarete e a Enza, né? Mas ainda assim a gente não deixou esse bastão morrer, né? Foram momentos difíceis, momentos desafiadores, mas conseguimos manter o fluxo não, mas conseguimos manter a vontade, a chama, né, acesa. Embora pequenininha algumas vezes, mas a gente se reconstituiu e fomos. Ah, Aí eu fiz a formação com o Jonathan Fox quando ele veio para cá, com a Ju Salas também. A Marga, ela fez o leadership da nossa companhia, né? Quem fez foi ela. É, Enfim, não tem muitas coisas assim para contar, porque a companhia ela tem uma história de fazer espetáculos com aquilo que nós temos, assim, né? É, a gente nunca participou de festivais, agora de 3 anos para cá que nós temos entrado em algumas questões de projetos, temos projetos da Lei Rouanet aprovados já, conseguimos aprovar o ano passado, né, um projeto da Lei Rouanet para espetáculos aqui na região metropolitana, já captei metade, né, 50% desse recurso. É, Também o ano retrasado a gente teve um patrocínio que não foi pela Lei Rouanet, quer dizer, o dinheiro veio pela Lei Rouanet, mas para uma outra ONG que nos repassou. Então também a gente começou a ter essa experiência, assim, né, de buscar esses subsídios, né? E o que a gente procurou bastante nesse tempo histórico aí da companhia foi as formações a partir, né, da Dionisa. Clarice já veio aqui em Curitiba nos atender algumas vezes, né, isso foi maravilhoso, assim, a Sheila já veio nos atender algumas vezes. Então, a nossa formação, ela vem por essas pessoas que estão próximas a nós mesmo. O Tomás, ele fez uma formação na Inglaterra, né? Ele não tem um leadership, mas ele tem. Não, eu acho que ele. Enfim, mas ele fez uma formação lá na Inglaterra. É, a Mildred, que estava com a gente também, ela fez formações no exterior, é, mas nesse momento a Mildred não está, só está o Tomás desse pessoal que fez formações no exterior, né? E é isso, eu acho que esse caminho da Companhia Retrato, aliás, ela não começou como Companhia Retrato, né, Marga? Ela tinha outro nome, né? Você quer trazer para gente essa questão do nome, que você estava bem presente, foi um paciente teu até que te ajudou, né, a fazer a logo e tal. Inicialmente o grupo chamava-se Travessia, tá? Que foram, na verdade, bom, eu vou falar isso, depois eu complemento, só respondendo então para você, tá, Alice? Isso, e depois Curitiba, né? Curitiba Playback Theater, né? E depois veio a Companhia Retrato, né? Os nomes, né? Mas se quiser pegar o bastão, Marga, tá contigo. Pode pegar. Ok. Então, né, que bom estar ouvindo, relembrando, né? Eu tive o primeiro contato em 88, que o Ferrara e o Moisés Aguiar, eles deram um curso de 1 ano de teatro espontâneo para nós, na Associação Paranaense de Psicodrama. Foi lá que o Ferrara nos apresentou, né, o playback, e eu tive a honra de assistir a primeira apresentação da São Paulo Playback Theater, que foi, eu fiquei enlouquecida, que foi no Sesc Vila Mariana, né? Nossa, fiquei encantadíssima. E da formação, a Karen Xavier, que dirigiu o grupo por 2 anos, tá? Ela que tomou a frente, e, enfim, ficamos 1 ano e meio na Associação Paranaense Psicodrama, eles forneceram esse espaço para o grupo,
Depois fomos para a casa da Karen, casa de pessoas do grupo, até chegar no Antônio, 2 anos depois, que o Antônio daí ofereceu o espaço dele. Daí a Liz chegou nessa época, 2 anos depois, né? E, enfim, a história é linda, teve nomes, e até chegar no grupo, no nome Retrato, né? Então, nós fizemos oficinas em São Paulo, todo o grupo, né? Fez oficina lá com o Chico, com o Ferrara, lá no espaço da aclimação, né? Foi no final do primeiro ano, foi muito importante, tinha pessoas de Minas Gerais também, então era o nosso grupo, mais um grupo de Minas Gerais, foi maravilhoso, e pude assistir tantas vezes a São Paulo com a Sheila, com a Magda, com o Chico, sempre apaixonadíssima por isso, né? Para mim sempre foi um desafio, porque eu tenho TDAH, né? Sério, né? Então, para mim, o teatro sempre foi um desafio muito grande, porque a minha cabeça é um agitamento, né? Então, para mim, sempre foi, nossa, muito legal, e aprendi muito e devo muito ao teatro, muito ao playback, né? E conheci pessoas maravilhosas, conheci a Clarice, quando a gente foi a primeira vez, há muitos anos, né? Em Joinville, depois fomos outras vezes também, né? Ai, olha, é apaixonante. Eu estou longe, mas não estou longe. Só estou fisicamente, né? Meu coração é muito cheio do playback. Sou muito grata a todos. E a história linda, né? Do retrato, que tinha outros nomes, e passaram tantas pessoas, tantas colaborações, tantas oficinas, tantos aprendizados. Com a Sheila, né? A Sheila apaixonada e toma frente e é, né, excepcional, é uma excelência, né? Então eu estou sempre aprendendo também e com a Liz. Nossa, quanto que a Liz se dedicou e se dedica ao grupo, né? Sempre firme ali, né? Enfim, eu teria um dia inteiro aqui para contar, mas vou parar por aqui, tá? Ok? Grata, grata, Maga. No ano passado a companhia fez 25 anos, né? Um quarto de século a gente comemorou, né? No final do ano. E estamos aí, estamos trilhando essa nossa jornada que a gente não sabe para onde a gente vai, mas a gente vai indo. O bastão tá contigo, Sheila. Grata por me escutarem. Obrigada, Liz. Obrigada, Marga. Que delícia. Bom, e aí a São Paulo Playback Theatre tinha contato com a comunidade internacional por meio de cursos, por meio da Rede Internacional de Teatro Playback. E em 2007, a conferência internacional que acontece a cada 4 anos, cada vez num canto do mundo, veio para São Paulo. E aqui em São Paulo que eu conheci Clarice, nessa conferência internacional. Tá contigo, Clá. Oi, tá me ouvindo bem? Eu tô aqui. Então, pois é, Maga, foi lá em 2007 que a gente se pegava na mão assim, ó, vamos, porque aconteceu aqui em São Paulo, mas aconteceu tudo em inglês. Daí a gente se abraçava lá, né, Maga? E a gente tentava entender tudo que estava acontecendo. Mas a minha experiência com o playback veio em 2001, na verdade. Eu cursava o curso de psicologia em Joinville. Aí já era atriz da Dionisos Teatro, né, que eu sou até hoje. Então, na verdade, eu fiz a faculdade de psicologia por esporte, porque eu era já do grupo e fazia teatro e tal. E eu lembro que o meu professor de psicodrama era o Antônio. No primeiro ano de faculdade, em 2001, ele foi fazer uma apresentação lá em Joinville, na faculdade. Peguei o Silvestre pela mão e falei, Silvestre, eles vão fazer um negócio lá de teatro, vamos lá ver. Daí a gente assistiu e foi assim, foi lindo. Eu lembro muito do rosto da Maga, muito assim. Eu acho que a Liz estava também, não lembro bem assim. Estava, né, Liz? E eu acho que era o Antônio conduzindo. A Liz não estava? Bem, enfim. Mas eu lembro muito do rosto da Maga atuando, o Antônio conduzindo, e eu, Silvestre, olhando, não entendendo nada, assim, meu Deus, a gente está falando, contando história, mas que bonito! E a gente via que, né, depois eles se apresentaram, a gente é da psicologia, assim, porque eram todos terapeutas, educadores. E daí a gente, mas que forte, né, tal, e a gente do teatro, a gente moga, né, Stanislavski, não sei o quê, né, Grotowski e tal. E daí, mas a gente gostou muito, né, mas assim, seguimos a vida, né, me formei em psicologia, mas nunca fiquei no grupo, só atuando no grupo, né. Aí fui fazer meu mestrado em teatro, em 2007, aqui na UDESC, aqui em Florianópolis.
E daí a gente muito teatro no chão de fábrica, teatro na praça, teatro às vezes no teatro, mas o nosso teatro era nas escolas, no pátio, na fábrica, em tudo que era lugar. Então, isso do teatro comunidade era uma coisa que me interessava. A linha da Márcia Pompeu, que, né, falecida Márcia Pompeu, querida, maravilhosa, minha professora que foi minha orientadora, né? Eu queria entrar na linha de teatro comunidade na UDESC. E daí eu lembrei do playback. Eu pensei, parece que das coisas que, né? A gente já era um grupo que trabalhava muito com teatro memória. A gente tinha Entardecer. Não tinha Entardecer ainda, né? Tinha Entardecer, Migrantes, peças montadas a partir de histórias pessoais. E daí a gente. Aí eu lembrei, eu pensei, cara, eu vou estudar esse negócio aí. Né? Aí mostrei para a Márcia, ela olhou assim, tá, mas isso é negócio de psicologia, né? Não sei o quê. Daí pois é, eu também acho que é. E tem umas marcas registradas, daí eu fui atrás da São Paulo Playback, aí tinha umas marcas registradas, eu pensei, meu Deus, ele não pode fazer isso, não. Tinha uns rolos assim, ó. Enquanto eu vou falando, eu vou dividir aqui, que só quero mostrar fotinho, né, gente? Porque eu sou pessoa da foto. Aí, a gente... Aí eu falei, galera, assim, vou estudar, né? Assim, não custa nada, né? Na minha cabeça, eu vou fazer mestrado, um troço teórico, né? E daí, casou isso que a Sheila falou. 2007, eu iniciando minha pesquisa, descubro que tem o encontro internacional. Aí fui lá, nossa, fui para São Paulo, participei da conferência internacional, e achei chiquetérrimo, e achei muito lindo, mas fiquei nisso, assim, eu quero, será que pode, será que não pode? Porque, assim, tinha muito ator também, mas a grande maioria, a meu ver, no meu contato, eram pessoas, né, da psicologia e tal, e eu fiquei nessa, assim, cara, mas eu quero tanto pesquisar isso enquanto cena, sabe? Enquanto a gente era muito interessado nisso, né? Enquanto a qualidade cênica, enquanto a potencial, assim, né? E daí, olha o que eu fiz, tem aqui, ó. Isso aqui é um e-mail que eu mandei para o Jonathan Fox em 2008, deixei ali até com a datinha. Eu perguntei assim, pois é, eu posso fazer esse negócio aí? Porque eu estava meio assustada, assim, eu pensei que, sei lá, tem que pagar qualquer coisa, ou tem que ser formado em não sei aonde. E o Jonathan respondeu assim, querida Clarice, obrigada por seu e-mail. Não tem nada além de tentar. Assim, que se você continuar, você talvez ache que seja muito importante continuar treinando, né? Fazer mais treinamento. E se o seu grupo se estabelecer, talvez você queira se juntar ao IPTN, né? ao International Playback Network. E que não custa muito ser um membro. Né? Warm Wishes, Jonathan Fox. Eu pensei, galera, dá de fazer, né? Só que eu, na verdade, eu sempre fui uma atriz muito, decorar o texto, treinar, ensaiar, tal. Eu nunca, improviso para mim era um troço, gente, não existe isso, né? Não faz parte do meu, mas do meu grupo, né, gente? Silvestre Ferreira, Dedeco, Vinícius José, na época Eduardo Campos, eles olharam, não, vamos fazer, vamos lá. E daí a gente, então tá bom. Eu pensei, vocês são loucos. Daí eu falei, então vamos. Daí a minha pesquisa de mestrado resultou nesse livro, né, que eu publiquei em 2013, mas o mestrado terminou em 2009. Nisso, assim, eu pesquisando sobre a história do teatro playback, as raízes, da onde que vem, aí eu descobri que o teatro playback, o Jonathan Fox era um diretor de teatro, era do teatro de vanguarda, se inspirava no Living Theatre, enfim, também estudava Artaud, também estudava, né, Schechner, então, enfim, aquilo me abriu para um pensamento de, cara, a gente pode fazer, né, a gente quer pesquisar a cena do playback, né, e daí a gente começou a fazer em 2008, né? Então a pesquisa começou em 2007, a Dionísio começou a praticar em 2008, fazer apresentações. Para fazer isso, claro, daí a gente, assim, só eu e o Silvestre tínhamos visto uma apresentação em 2001, né? Então pensa, ninguém mais tinha visto nada, ninguém mais sabia de nada. Aí a gente, vamos chamar o Antônio, tá aqui pertinho, pagamos para ele, falou, vem, Antônio. Daí ele veio um dia com a gente aqui em Joinville e deu uma formação para a gente. E a gente começou a fazer a partir dessa formação com o Antônio. E daí corremos atrás da máquina, né? Começamos a chamar gente, a Ria Dennis, a Magda Miranda, foram duas pessoas que vieram dar formação em Joinville para a gente. A Pauline Heckman, da Holanda, a gente trouxe, ela estava no Brasil, a gente catou, e a gente ia catando, ia trazendo.
tudo que era possível da gente fazer formação, né? Então, a gente foi um grupo que só eu e o Silvestre tinha visto uma apresentação, os outros atores nunca tinham visto nada. E isso é comum nesse início, né? E talvez até hoje, na verdade, se a gente pensar bem, né? Porque a Dionisos Teatro, a gente, né, eu fui buscar algum levantamento de público e coisa, o nosso último levantamento foi até 2020, a gente teve até 2020 215 apresentações, mais de 26 mil pessoas assistiram playback até 2020 com a Dionisos. Sempre foi carro-chefe, desde que a gente começou a fazer, a gente passou a fazer muito playback. Muitos projetos, levar até para festival, assim. Então, esse aqui, por exemplo, né, é um projeto de documentário que a gente fez a partir, está tudo no YouTube, que a gente fez a partir de apresentações de playback e tal. Aí teve os encontros, né? Eu acho que é só a história dos encontros brasileiros, eu acho que é bem importante da gente pensar. O primeiro foi em Joinville, então foi em 2015, tem um texto ali que até, se alguém tiver interesse, aí na Dionisos a gente começou a fazer e começou a chover grupo aqui em Joinville, que daí a gente começou da formação, chegou um momento que a gente tinha 5 grupos em Joinville, nós, o Abismo, o Grupo Liberação, um grupo de teatro de playback formado só por pessoas surdas, fazendo teatro em Libras, teatro playback em Libras, aí tinha o Demães, que eu já vou falar um pouquinho, e tinha também o Clown Playback, que era uma galera também bem maluca fazendo playback com clown aqui em Joinville, então aqui foi muito legal, né? E daí acabou que Joinville foi a primeira sede do primeiro encontro brasileiro, né? Acho que teve isso também, eu com a Márcia, quando eu fui escrever o livro, a gente ficou nessa do nome, né, que vocês falaram, Playback Theater, o Chico falou, é difícil, eu lembro que a Márcia falou assim, como é que a gente vai escrever? Eu falei, acho que teatro playback, que eu estava nas pesquisas, eu vi que na América Latina usava-se teatro playback, eu falei, cara, vamos usar teatro playback e tal. E daí a gente botei no livro, né? Então passei a usar teatro playback e quando a gente foi fazer o primeiro encontro, a gente teve essa discussão também, né? Não, vamos fazer teatro playback e tal, e botamos o pé ali, né? E daí organizamos o primeiro em Joinville, em 2015, o segundo, que eu não consegui a foto, gente, cara, eu corri atrás da foto, não consegui, gente, vamos achar as fotos do segundo encontro aí, 2018, e o terceiro aqui em Curitiba, 2023. Todos eu fiz parte, eu não, né, a Dionisos como um todo, mas eu fiz parte também das comissões organizadoras, né. Eu acho que eu sou a única que tive nas 3, não sei. Mas todo mundo... tu também, né, Sheila? Eu e tu? Fechou, desculpa. Eu e Sheila estivemos nas três comissões. Daí fizemos o encontro joinvilense de teatro playback, a Sheila veio visitar a gente nesse encontro, né? Já com aqueles 5 grupos, os 5 grupos falando das suas histórias, assim, foi bem lindo, assim, foi bem legal. Aí teve o Demães, né? O Demães Teatro Playback, foi um grupo que depois que nasceu minha filha, eu estava lá desesperada querendo fazer teatro e não sabia e como é que faz, e daí a gente criei esse grupo viveu por 2 anos lindamente, até 2020, que foi difícil daí depois continuar com a mulherada no palco, mas foi uma experiência belíssima de fazer teatro playback com essas mulheres mães que levavam os filhos ali, aquilo era uma cena, os filhos pendurados nas tetas, e os filhos correndo pelo espaço, e daí a gente, enfim, foi nisso, assim, foi bem bonita essa experiência, né? Isso para falar desse crescimento, eu acho, de como vai se proliferando, né? Eu acho que aqui a gente está em 2018, né? O Demães. A gente também fez muita pesquisa, isso aqui é um projeto lindíssimo que a gente trabalhou sobre a cena poética do teatro playback. Hoje em dia, o nosso teatro playback na Dionisos, a gente brincou com algumas regras, assim, no sentido... Regras, é como a Sheila fala, não tem exatamente... Eu acho que o teatro playback ele tem um direcionamento, uma ética, um olhar sobre... né? E, claro, um formato que é importante de pensar que para você manter um ritual, para você manter uma estrutura importante para que o improviso aconteça, né? Mas a gente explorou muito, né, nesse projeto da cena poética, tem bastante artigo produzido, a gente pesquisou o som, a música. Então, hoje em dia, a gente inventou umas formas que a gente usa, a forma da trama, da história contada, são formas que a Dionisos usa a partir de pesquisa mesmo, né? A gente continuou fazendo muita formação, o grupo todo participou na conferência na Alemanha em 2011,
Tivemos até lá um encontro bonito de brasileiros, foi bem emocionante, porque a gente encontrou, o Inhê Maria apresentou lá, né, o pessoal que estava na Brasilis, e alguns que vieram de São Paulo, se eu não me engano, e a gente viu essa apresentação de grupos brasileiros na conferência na Alemanha. Depois eu tive no Canadá em 2015 e também fizemos uma apresentação de brasileiros que a gente se reuniu lá, né? Tava eu, Sheila, Antônio. Ai, meu Deus, que me fugiu outra Mário, pessoa. Mário, isso. com um Enfim, gringo na com um música. gringo na música. E fizemos uma apresentação dos brasileiros lá no Canadá, e eu apresentei meu livro. E daí, enfim, né? Aí, então a gente seguiu fazendo muita formação, né? O Silvestre fez essa formação de leadership também, que eu não sei se foi em 2017 que aconteceu em Florianópolis. Nós outros também fizemos outras formações com Jonathan Fox, Jô Salas. Eu fui fazer uma formação com Jonathan Fox em Nova York em 2013 também. Então teve, né, o grupo todo passou a poder, né, a gente, na verdade, o grupo foi ver a apresentação de playback lá na conferência em 2011, né? Então a gente ficou um tempão fazendo playback sem ter visto, mas isso faz parte, né? Essa aqui foi uma formação que a gente fez né, com a pandemia, daí deu esse quiprocó todo que sabemos, né? E a gente ministrou oficinas online de playback. A gente fez muita formação de playback aqui em Santa Catarina, em outros lugares também no Recife, que daí daqui a pouco a gente chega no Recife, né, com a Cíntia. E eu acho que é isso, deixa eu ver, é muita coisa para falar, né? E, enfim, eu vou deixar aqui vou deixar aqui nas imagenzinhas da Dionisos. Não sei se eu falei muito rápido, talvez sim. Mas a Dionisos, então, é essa companhia que enfim, a gente faz playback até hoje, né? Nós sempre fomos uma companhia de teatro com outros trabalhos. O playback faz parte do repertório da companhia, né? Eu acho que a gente tem assim, uma coisa legal que, como a gente, né? Esse elenco que vocês estão vendo ali, Silvestre, Vini, Dê e eu, a gente está juntos em cena com o Vini há pelo menos 18 anos, né? Eu, Dê, 25 anos juntas fazendo teatro, né? Quando o Vini entrou, a gente, na verdade, desde 2008 que a Dionisos começou a fazer playback, e a gente faz com essa formação, com a mesma formação, com as mesmas pessoas. Às vezes chama, às vezes faz, né, quando alguém não pode, tal, pega uma substituição. Mas a gente tem sei lá, uma sorte, um trabalho, uma coisa de poder estar junto mesmo, né? E a gente ama muito fazer playback. E também tem sido o nosso ganha-pão há muitos anos, né? Porque é um formato em que a gente tem estado nas empresas, nas escolas. A gente fez um projeto recentemente chamado Playback Cultura pela Paz. Então, fomos nas escolas, já fizemos projetos sobre violência escolar com playback. Enfim, a gente tem inúmeros... Playback é uma coisa maravilhosa. A gente tem inúmeros... possibilidades, né, de trabalhar, inclusive trabalhar artisticamente, né, ele é muito legal de pesquisar. E eu tenho uma pira assim que se um dia fosse fazer doutorado, que eu já pensava, né, depois de filha, de pandemia, a coisa desgringolou, assim, mas de pensar o playback como uma coisa extremamente necessária para a formação de ator. Porque, além da questão cênica, da questão do improviso, da inteligência cênica, das possibilidades de luz, som, dá de pirar muita coisa, né? Dá de fazer playback com luz, com projeção, com um monte de coisa que a gente ainda não faz, né? Porque às vezes não tem o recurso mesmo. Mas, para além disso, a importância da coletividade, como a Sheila estava falando, né? Então, o teatro não se faz sozinho. E eu acho que o teatro de grupo ele teve muito forte em Santa Catarina, pelo menos posso falar de Santa Catarina, né? Santa Catarina era um estado de teatro de grupo, porque não tinha, né? As coisas vão mudando, assim, as coisas têm mudado um tanto, né? Mas não tem, assim, sei lá, não é um grande centro em que os atores vão se conectando a produções grandes que pagam, que não sei o que fazer teatro aqui ainda mais ou menos é do tipo, vamos se juntar e ainda abrir mato, assim, né? Ainda é sempre uma luta, assim, né?
Então, essa importância de ver esse teatro que se conecta com as pessoas, esse teatro que forma um grupo, esse teatro que precisa lidar com essa coletividade, o teatro playback, nossa, é maravilhoso, né? A gente está lá ouvindo as pessoas, né? E ele é incrível por ser simples e complexo, né? Ele é simples porque a gente ouve histórias e isso é o simples do ser humano. Mas é tão complexo quando a gente começa a entrar em todas as questões sociais, políticas que são envolvidas, né? Enfim, é uma paixão do grupo total, assim. A gente segue fazendo, segue dando formação, segue fazendo, né? Formação também. E que bom que estamos aqui. Eu acho que não sei se passei, se não me passei. Estou aberta às perguntas e repasso para Sheila e vou me meter se eu Obrigada, precisar falar de claro. novo. A gente no final vai abrir sim para perguntas, então anotem suas perguntas. Eu já falei isso uma vez, eu quero registrar aqui o trabalho de vocês, da Dionisos, com o teatro playback, de tudo que eu já vi em tantos cantos do mundo por onde eu já andei, é o mais próximo do que eu entendo que a companhia original buscava. É muito impressionante. E é isso, né? O teatro playback foi indo por outras vertentes, mas também é feito por atrizes, atores, e também tem esse teatro muito mais do que é qualquer outra coisa, né? Tem teatro no nome. Então é isso. Que bom que a gente também tem aqui no Brasil, né, tantas formas diferentes de se apresentar com teatro playback, focos diferentes, né? Enfim, e aí chega um momento que Clarice vai para Recife e leva um pouquinho da sementinha do teatro playback para Recife, e é assim que a gente chega na Cíntia. Que ano foi isso, Cíntia? Foi em 2017, e aí é uma sensação muito particular, porque eu sempre quis me envolver com o teatro, desde pequena, sempre acreditei muito na potência do teatro. Eu era a criança fã do teatro, sabe? E aí eu comecei a estudar um pouco na adolescência e eu observava. Eu sou Cíntia, tá, gente? Sou formada em teatro, tenho pós em psicopedagogia, e aí vocês vão entender que a minha relação com o teatro, ela não poderia ser diferente se não ligada à educação. E aí eu sempre, quando eu me vi enquanto uma pessoa que acreditava na educação, que foi salva pela educação, né? Que fui salva da ignorância pela educação, eu sentia que eu precisava me encontrar no mundo. E aí, eu acho que eu entendi no playback uma chance de sempre ser mais, sempre entender mais. E aí eu entrei no curso de letras, não estava tão feliz assim, eu fui para o curso de teatro. E aí tudo aconteceu de uma forma muito particular. Eu sempre curti muito isso do improviso, mas eu achava que eu precisava de mais. Não era aquele improviso que eu estava acostumada a lidar. E aí, em 2017, nessa ânsia de entender quem eu sou no teatro, entender quem eu queria ser, construir essa minha identidade profissional, eu acabei com uma amiga, a gente, olha, Cíntia, tem uma oficina de teatro playback, e aí a gente, vamos, deve ser de música. E a gente foi, porque a gente gostava de cantar e tinha essa facilidade com instrumentos e tudo mais. E aí a gente deve ser isso, né? A gente muito nova assim no curso. E aí a gente foi, deve ser de música, então vamos lá. Deve ser teatro musical. E a gente foi. Aí eu comecei nesse período eu já estava estudando muito metodologias ativas, porque sempre foi uma área que sempre me interessou muito. E aí, novamente, a educação sempre vai ser o meu cerne para tudo, e principalmente para eu lidar com o playback.
E aí a gente vai para essa oficina, a gente sai desse primeiro dia de oficina, e aí eu falo para essa minha amiga, que inclusive é uma das integrantes do grupo que eu tenho aqui, que aí eu virei para ela e eu disse, Julie, é babado. A gente precisa continuar fazendo uma coisa assim. Foi engraçado porque eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela fez assim: "Tu achou, não foi o que tu estava procurando?" Eu disse: "Eu achei o que eu estava procurando." E aí foi muito natural a minha relação com o playback. E até os perrengues foram bem naturais, assim. E eu achei massa porque eu disse, meu Deus do céu, acho que se eu não sei como eu iria reagir se eu tivesse vivenciado, porque nesse evento que a gente tava falando sobre psicodrama, biodrama e tudo mais, né? Foi um evento maravilhoso, foi um dos melhores que eu já participei. E aí, quando eu encontrei Clarice e o pessoal da Dionísios, eu fiquei assim, meu Deus do céu, a gente divide o mesmo neurônio, é maravilhoso isso. Eles são assim, eles têm umas questões que é isso que eu quero vivenciar, sabe? E aí eu sou completamente apaixonada por eles sabem disso. É, Todo mundo que eu apresento playback, eu digo que Clarice é minha mãe, tá, gente? Desculpa. Eu digo e agora eu digo que Sheila é minha madrinha, aí ela tem que lidar com essas situações. E aí, eu comecei a entender o que eu queria pesquisar relacionado ao playback. E aí eu conversando com algumas pessoas, a gente foi entendendo no caso, a apresentação que eles fizeram no final do último dia da oficina, estava eu e mais duas pessoas que se interessaram assim pelo playback e que se interessaram em seguir com o playback enquanto grupo teatral. E aí a gente vai e cria a CIA Nosso Olhar, de teatro playback aqui, a primeira companhia aqui em Recife, e a gente começa as nossas investigações. É, Atualmente a gente vem investigando assim algumas questões da estética do playback, mais voltado para a iluminação improvisada. É uma questão que uma das nossas integrantes ela está se especializando nessa área de iluminação, que é bem legal. E aí é um mundo muito divertido de se investigar, porque a gente fica nessa, né? Tem tantos elementos o teatro playback e a gente precisa, né? E a gente quer, né? Não é nem que a gente precisa, mas a gente quer seguir investigando. E aí, lá atrás, eu disse, não, eu preciso é, relacionar o teatro playback com educação, que é o que eu quero pesquisar. Eu sempre quis ser professora, estou dando aula, eu dou aula faz mais de 10 anos, então eu quero seguir com isso. Aí eu comecei a ler todos os livros. Eu chegava no final da oficina e dizia, Clarice, qual livro que você tem para me indicar hoje? Qual é a palavra bíblica que você tem para me indicar hoje? Aí ela saiu falando vários, vários e vários. E aí eu fui lendo e fui comprando, meu cartão estourando, porque eu estava comprando todos os livros que essa mulher falava para mim. Até livro em inglês que eu não sabia ler, eu peguei. Aí foi o maior away. E aí eu comecei a fazer várias leituras. Então, desde 2017 até mais ou menos 2020, que foi quando eu comecei a me organizar em relação ao TCC do curso, eu estava lendo, estava fazendo esse processo de leitura e investigação só com o pessoal do grupo. E aí eu fui entendendo quem eu era no grupo. Fui entendendo que, por exemplo, eu era a condutora do grupo. E aí fui entendendo que a gente precisava sempre estar experimentando e que a gente sempre vai ter essa necessidade de experimentar, porque existe o ritual, mas para além do ritual não tem essa necessidade de certo e errado. A gente vai respeitando o ritual e vai funcionando, vai fluindo as coisas, né? E aí, a minha pesquisa foi de. Eu observei, eu tenho até um livro aqui de. Ai, meu Deus.
É, eu não sei, Albor. Eu não vou lembrar o nome dessa criatura incrível, mas assim, eu estava lendo esse livro. É porque eu tô sem óculos, aí eu não vou conseguir enxergar aqui na prateleira, desculpa, mas eu vou, depois eu digito aí no grupo o que eu consegui enxergar. E aí, nesse livro, é, eu comecei a entender que essa pessoa estava fazendo essa pesquisa, mas ela ainda não tinha materializado o conceito de playback para o ensino, para a educação. Ela observa, ela vê que funciona, mas no final ainda faltava dizer, olha, o playback é uma metodologia de ensino para o teatro. Então, a minha pesquisa é essa. Eu identifiquei, eu fiz 3 oficinas com níveis diferentes, eu fiz para adultos em geral, para alunos de ensino médio e para alunos de ensino fundamental. E aí, a partir dessa experiência e dos relatos que eles faziam no final de cada encontro, eu fiz um grande apanhado, uma grande análise e identifiquei através dos trechos e aí com o meu orientador que não fazia entre eu e ele, os dois estávamos todos assim perdidos. A gente estava, né? Mas ele disse, Cíntia, se você me ajudar, eu vou com você. E a gente foi, Luiz Reis, e a gente foi investigando tudo isso junto e eu consegui materializar essa pesquisa, né, no meu TCC, comprovando que o playback é uma metodologia de ensino para o teatro. E hoje é, a gente tem essas nossas investigações da CIA Nosso Olhar, né, que a gente segue nessa luta diária, porque realmente eu ouvindo assim os relatos de alguns de vocês, eu ouvindo o relato da Lisa assim, tinha momentos que só tinham 3 pessoas, aí eu, ai meu Deus, eu me identifico tanto aquela apresentação que a gente fez, só foram 3 pessoas, um auditório lotado, a gente se apresentando para uma turma de administração no evento e a gente foi convidado, só tinha lá 3 pessoas, a gente vai, vamos embora que vai dar certo. E eu me sinto uma pessoa assim muito privilegiada porque as pessoas que estão na CIA hoje são pessoas que se encantam tanto quanto eu. As pessoas que já passaram pela companhia também são pessoas que se encantam tanto quanto eu sobre o playback. E aí, o que eu estou fazendo atualmente é inserir o playback na disciplina que eu acho que é currículo, né, para as escolas, que seria do projeto de vida. E aí, eu estou trabalhando com os meus alunos de ensino médio, é, dialogando um pouco essa questão, né, do se enxergar. E aí eles gostam muito da gente fazer essa prática do playback, porque eles estão nesse processo de construção de identidade e eles não conseguem saber quem eles são. Mas quando eles se veem projetados na cena do outro, eles começam a identificar, caramba, eu tenho essa característica, eu sou assim, eu estou assim, né? E aí é uma demanda que a gente também que eu venho particularmente pesquisando. E assim, a gente é afoito, né? Aquela galera que se der um dedinho, a gente já puxa o braço, já abraça e já carrega para casa. E aí, o que é que eu fiz, né? Eu disse para o pessoal, eu disse, gente, para a gente ter público de teatro playback, a gente precisa formar esse público. E aí eu estou prestes a ser chamada no concurso público, espero que em breve, espero que nos próximos dias, para ser professora do estado daqui de Pernambuco. E aí eu disse para a gente, em comum, né, conjunto, a gente consegue perceber que a gente precisa formar essas pessoas através da educação, na escola. A gente precisa formar, a gente precisa fazer essa disseminação da palavra do playback, né? E aí, tal qual os evangélicos evangelizando as pessoas de domingo a domingo. E aí a gente está com uns projetos de, nos próximos editais que surgirem, a gente
oferecer formação para professores de escola pública, para que a gente, porque uma pessoa só não faz, né? Mas se a gente for empurrando um monte de gente, a gente sai do lugar. Então, a ideia é que a gente siga nessa perspectiva, dialogando com a educação, para que a gente tenha público, para que a gente tenha pessoas interessadas no playback, para que a gente tenha muitos grupos. E aí, acho que, deixa eu ver aqui, a Suelen comentou aí dessa questão, né? Realmente é muito complicado para a gente aqui no Nordeste, Nordeste, né? Nordeste, não vou falar do Nordeste. É muito complicado, eu entendo essa dificuldade, e aqui em Recife é bem complicado para a gente formar esse público, né? A gente já também teve apresentações online que eu fazia fazia o processo de condução com as pessoas, e aí não falava nada para ninguém, e aí a gente soltava o vídeo, e aí os atores viam ali o vídeo na hora, e aí faziam encenação, e a gente fez esse processo para um edital que a gente aprovou no período da pandemia, que assim, pode sair agora, não pode sair, enfim. E aí a gente também faz muito projeto de apresentar o playback nas escolas públicas. Então, sempre que tem edital, a gente consegue aprovar, porque a gente está fazendo esse processo de formação de público, né? E geralmente os convites que a gente recebe são muito desse aspecto. E aí é isso. As metas é formar professores, fazer uma formaçãozinha básica de playback com os professores, para que eles levem isso para as escolas, e a gente comece cada vez mais, cada dia mais, ver pessoas interessadas no playback. A minha estratégia de marketing para o playback é essa, gente. Eu acho que é isso que eu poderia contribuir. Se alguém tiver alguma pergunta aí também, é isso. Obrigada, Cíntia, obrigada. A Cíntia falou do online, né? Também é legal contar nessa linha do tempo do teatro playback, que com a pandemia o mundo passou a fazer teatro playback online, e aí as técnicas foram adaptadas para o playback online, o que tirou muito das barreiras de espaço, né? O que a Cíntia fala. Não, foi você que falou, Cíntia? A Clarice falando, nunca tínhamos assistido um espetáculo de playback. O Chico, a Suelen viveram isso, né? Que o Chico leva o playback para Paraíba e começa a treinar, as pessoas começam a trabalhar, e de 2008 até 2013, ninguém mais da companhia do Chico tinha assistido o teatro playback e fazendo isso frequentemente, até que a gente é contratado para ir para Brasília, e aí a gente vai para Brasília fazer alguns espetáculos lá, e tinha uma companhia na época local, a Cera 2, e aí no ensaio, a gente ia ensaiar, e aí de repente todo mundo para e fala, pera, a gente nunca viu isso antes. Ninguém da Cera 2 tinha assistido o teatro playback antes, além da diretora, da Valéria, e ninguém da Bodoctá, além do Chico, tinha assistido o teatro playback antes, e de repente essas duas companhias estão no palco juntas. Então, isso acontece muito, muito, muito. Assim. E o online permite um pouco mais dessa flexibilidade. Assim. Então, teve espetáculo que eu já fiz com o Chico aqui em São Paulo, com o Chico na Paraíba e com uma portuguesa em Lisboa. Já fiz espetáculo com essa mesma portuguesa em Lisboa e com o Vini em Joinville, do grupo da Clarice. Então, online, a gente quebrou um pouco dessas barreiras, até para mais acesso à formação, né? Antes de abrir para todo mundo, eu quero compartilhar a minha tela, porque eu esqueci de compartilhar com vocês, mas queria trazer para vocês aqui. Peraí. Vou depois colocar também aqui. Vou colocar aqui para vocês também um link que tem a lista o histórico das companhias de teatro playback aqui no Brasil. Eu boto aqui no chat, mas só queria mostrar para vocês só algumas imagens para vocês terem esse visual, nessa referência visual. Tá dando para ver? Não tem nada na frente das fotos, né? Vocês estão vendo direitinho? Para poder ver o rostinho de vocês também. Tá bom. Tá aqui a gente tem o Jonathan e a Joe.
Eles ainda são vivos, tá? Para quem não conhece, não tem essa referência. O Jonathan tá com 85 anos, talvez, por aí. A Jo deve ter uns 78, talvez, não sei, de cabeça. Essa é a companhia original. Eles eram bastante experimentais. Lá do interior de Nova York. Aqui tem alguns flyers, algumas divulgações do que eles fizeram na Austrália e na Nova Zelândia. Depois eu posso jogar isso também online para ficar mais acessível para todo mundo. E aí, como eu falei, né, eles iam fazendo os cursos e puxando as pessoas para fazerem as apresentações. Essa é a Cristina que trouxe o playback para o Brasil, foi a primeira pessoa que a gente tem notícia que ofereceu uma oficina de playback aqui. E aqui são os países onde a gente encontra teatro playback, em amarelo. Queria convidar vocês a refletirem sobre os países onde a gente não encontra teatro playback. Eu acho que é uma observação importante da gente fazer. E aqui, se eu fiz certo, esse mapa mostra em verde onde a gente tem hoje companhias ativas. Acho que no Sul, no Rio Grande do Sul, Cami, em Porto Alegre, vocês não estão com uma companhia ativa, né? De vez em quando a Cami dá algumas oficinas, mas já teve companhia por lá. Exato. Tá. No Distrito Federal também, hoje não tem, que eu saiba, não tem nenhuma atividade com teatro playback, nem oficinas, nem companhia ativa. Mas também olha o tamanho do nosso país e olha onde estamos e onde não estamos, né? Queria trazer essa reflexão para você. E aí queria... Aí queria abrir para vocês fazerem comentários, fazerem suas perguntas. A gente pode conversar uns 20 minutinhos, 15 minutinhos. Se alguém quer contar um pouco da tua história com teatro playback, em 2 minutinhos também, quiser agregar aqui, onde que você entra nessa linha do tempo que a gente trouxe, o microfone está aberto. Oi, é para mim? Oi, Silva! Para quem Oi, quiser. Você chegou na legal. hora do bate-papo, Silva, na hora da gente de fazer perguntas, de compartilhar, a gente acabou de apresentar um pouquinho aqui Legal. a história. Não, assim, só queria valorizar, né, a trajetória, assim, né, eu acho que o playback tem a ver também, a história do playback tem a ver também com passar a bola, né, de receber, no teatro tem aquela expressão da bola de fogo, né, a gente entender com qual ator está a bola de fogo, né, a gente entender que a história não nasce do nada, né, sempre tem a gente está sempre baseado em alguém, né? Baseado em outras pessoas. A questão da ancestralidade mesmo, né? A gente tem uma história que ora alguém vai assumindo mais a bola da história, da condução da história, ora outros são mais protagonistas, ora não são, né? Isso é importante a gente entender esse processo de, de da linha do tempo, né? Mesmo, né? Que a gente mas não perder de vista que o playback no Brasil nasce dos Estados Unidos também, né? Nasce de lá, né? Que a gente, eu acho que houve algumas mudanças, talvez, como ele chegou aqui no Brasil, ele chegou num viés, né? E depois ele foi assumindo o viés social também, o viés mais não só institucional de trabalho, né? Eu sei que lá no começo vocês já faziam trabalhos sociais também, né? Mas não era nesse ímpeto, né? E agora parece que o playback entrou num outro estado, né? De projetos, né? Não era o foco Aqui, principal, né? é. E o grande desafio é a gente fazer projetos de sustentabilidade para continuar fazendo, né? Sim, sim. Obrigada.
Obrigada, Silvério. Valeu. Mais alguém tem perguntas, comentários? Eu tenho. Oba! Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Conhecer mais o teatro playback. Eu fiquei muito interessado pela fala da Cíntia, assim, sobre teatro playback e educação. É algo que eu explorei um pouco, por mais que eu não esteja muito dentro ainda do mundo do teatro playback, estou conhecendo mais agora, assim, também. É algo que eu experimentei na universidade, já fui pesquisando e tive na bolsa de residência pedagógica, de dar aula, já peguei elementos do playback, assim, para, tipo, colocar em sala de aula, assim, tipo, a sonoridade, a forma de ocupar o espaço, assim, é algo que realmente vai ganhando os estudantes, assim, né? Eu fiz uma turma de 9º ano, e então eu achei realmente muito interessante, assim. E essa parte da formação de público também, por causa que é algo que vai trazendo as pessoas para o teatro também. A minha pergunta é que as companhias que fazem teatro playback e fazem outros estilos de teatro percebem esse movimento de quem participa das apresentações de teatro playback, vocês percebem elas retornando para outros estilos de teatro de vocês, às vezes como espectadores, essa formação de público, para além do teatro playback? Eu acho que eu posso falar um pouquinho da nossa experiência aqui. A gente, a princípio, nós tínhamos, eu vim de São Paulo com uma companhia, já que chamava-se Companhia do Rosário, que era uma companhia de teatro mais tradicional, convencional. E aí, pela minha experiência com o playback, aqui, quando eu cheguei, aí a gente fundou a Bodoptar Playback Theatre. Hoje existe só a Bodoptar Companhia de Teatro, que nela tem um núcleo de playback que há um bom tempo não está atuando, por N motivos. A companhia decidiu fazer projetos em outras, né, em outras vertentes, mas o que a gente percebe na história é que os atores que fazem playback, eles ganham muito na sua qualidade. Então eu concordo muito com a questão da formação que a Clarice tocou. Eu acho que é fundamental o playback. Inclusive, na minha fala inicial, eu falei que o ator que eu sou hoje, a compreensão desse ofício que eu tenho hoje, a melhor compreensão, vamos dizer assim, eu devo à minha experiência com o playback. É uma grande escola, eu acho que foi minha grande escola até então. É claro que não existe só o playback, não é, no teatro. Não existe no teatro é a catedral, né? Todas as capelas que coabitam junto. Mas o playback é fundamental para a formação do artista e sim, pela minha experiência, quem realmente fez um movimento de se empoderar do playback para a sua evolução enquanto pessoa artista, com certeza muda muito e muda para melhor. E também na minha atuação com estudantes, né? Não só com a companhia de teatro. Minha atuação com estudantes. Eu tenho um núcleo de formação, pesquisa e experimentação, que eu coordeno aqui, que faz parte de um centro artístico cultural, que é da PROCUT, Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Estadual. É a extensão, né? É um lugar de extensão da universidade. E esse núcleo, claro, por eu ter essa formação em playback, eles aproveitam muito, porque toda a formação é permeada não só para fazer playback, mas eu sempre... não tem mais como, né, dissociar. Chega um momento que não tem mais como dissociar. Você escolhe, vamos focar aqui, vamos focar no playback, ou então vamos focar nesse modelo, ou então mistura, sabe? Tudo é possível, mas é a partir desse ganho, sabe, Gabriel? Um ganho inexorável, assim. É para a vida toda e para melhor. Eu recomendo. Cíntia? Eu lembrei de uma situação assim que eu já dei aula na primeira escola municipal de artes que existe por aqui, que é na João Pernambuco.
E é primeira e única, né, que existe aqui, assim, de forma gratuita para todo mundo. Tem curso de teatro, dança, artes visuais, música, canto, enfim. E aqui nesse processo de ser municipal, então é tudo gratuito. E aí as pessoas, quando saem dessa escola, elas têm um nível oficinas, nível básico e profissional. Então, em teatro, tá? E aí eu percebi quando eu passei por lá, que eu dei aula por lá, essa diferença entre os estudantes que antes de eu entrar enquanto professora, eu ofereci uma oficina lá de playback e esses estudantes sendo meus alunos no curso, tanto básico quanto profissional, e os alunos que não foram meus alunos. Então, assim, o que é que eu percebia a nível estético mesmo? Existe uma facilidade muito maior. Eu, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto professora, eu me sinto muito mais capaz por causa do teatro playback. Eu me sinto mais, meu olhar, ele é muito mais amplo, meu olhar, ele é amplo, ele é cuidadoso, ele é um olhar que eu consigo as pessoas não falam nada, mas eu consigo entender, sabe? Esse atino que às vezes para alguns professores precisam de um pouco mais de tempo. Eu não, eu consigo perceber isso e eu sei que foi por causa do playback. Era o que estava faltando, assim, sabe? Para mim, quando eu entendi e me relacionei com o playback, facilitou muito. Então, é um divisor de águas, com certeza. Clarice, Então, só rapidamente, né, o que a gente tem de experiência quando a gente apresenta playback seu é um microfone, claro. retorno. Não dá de ouvir? Não, Aqui, tá, só desculpa. segura ele perto da sua boca. Ah, tá certo, obrigada. Desculpa. Mas quando a gente apresenta playback, muitas vezes a gente atinge pessoas num nível, no sentido de, pô, não gostava de teatro, ou tem algum tipo de ranço, ou não é para mim, ou sei lá, né? As pessoas têm suas vivências, né? Mas às vezes quando elas entram em contato com o playback, elas, nossa, isso é teatro, nossa, que legal, porque está muito próximo, porque elas são trazidas, sugadas para dentro da cena, né? E muitas vezes a gente vai para locais enfim, que pessoas estão vendo teatro pela primeira vez, isso aí é teatro, nossa, que legal, né? Então, essa reação a gente vê muito, sabe, Gabriel, Aí, se eles voltam para ver a gente depois, eu até acho que sim, sabe, em outros aspectos. Mas eu acho que ele é um baita formador de plateia, um baita formador de ator, né? E, e de comunidade, que na verdade é essa a ideia, né? Que a gente possa se reunir enquanto algum grupo, né? A gente sempre busca algum tipo de conexão, né? Por mais que a gente fosse um grupo, por exemplo, a gente sempre prezou por buscar uma cena esteticamente elaborada, uma pesquisa, tarará, que a gente sempre curtiu isso. A gente nunca pode esquecer que o playback não é sobre a gente, o playback é sobre a conexão com as pessoas. Não, então isso é o básico, assim, é o básico, né? A gente não é sobre a minha mega ultra habilidade de fazer a cena, é sobre a conexão com as pessoas. Né? E Cláudia, você falou do teatro playback enquanto formação de atores, né? É isso que eu converso muito em escolas de teatro, porque a minha vontade é que as escolas profissionalizantes tenham teatro playback no currículo. E há anos eu estou tentando vender isso aqui em São Paulo. E para mim o que mais pega é que o teatro, e não só o teatro, mas a atuação como um todo, está muito carregada no ego. E o teatro playback não tem espaço para ego, Gabriel. Quando entra o ego, você perdeu essa conexão, você perdeu esse foco principal, né, dessa conexão que a Clarice está falando. Então, isso eu acho muito importante. E como as ferramentas do teatro playback nos servem para outras coisas. E aí, vou dar dois exemplos bem rápidos, que até um deles conecta com o que a Cindy estava falando de iluminação. Para mim, em outras formas de atuação que eu faço, muitas vezes para a criação do roteiro, para a criação de texto, eu uso ferramentas do teatro playback. Então, já fiz isso de escutar uma história, ou de ler um livro. A minha mãe está por aqui ainda, acho. Minha mãe escreveu um livro, foi fazer o lançamento do livro, foi fazer um solo para ir no evento de lançamento do livro ter esse solo.
Então, o que eu fiz? Eu li o livro, fiz uma entrevista com ela, e aí eu fui para a sala de ensaio, assistindo essa entrevista e indo para a cena, e gravando esse texto. E aí, dali saiu o texto escrito. Então, hoje eu faço isso até para escrever contos, poesia, outras coisas. Eu vou para a cena. E aí, da cena, eu como se eu imprimisse o texto depois, assim, com ferramentas do Teatro Playback. Um dos iluminadores mais importantes de teatro de São Paulo, Rafael Burgatti, me falou semana passada, ele falou, o Teatro Playback me possibilitou melhorar a minha forma de mexer na luz no teatro convencional. Então, não é nem o desenho de luz, mas é a forma de operar a luz. Porque ele escolhe hoje o momento de mexer na luz muito com o que ele vivenciou como iluminador de teatro playback. Que também nem sempre o teatro playback tem iluminação, né? Grotowski, total. Não tem, mas às vezes tem. Às vezes a gente está no teatro fazendo teatro. E às vezes tem luz, às vezes ela está acesa e às vezes a gente tem uma pessoa para operar essa luz. Enfim, espero que tenha trazido respostas, Gabriel. Também queria pedir para quem está aqui poder compartilhar no chat as suas redes sociais, também é uma forma da gente se conectar. O Gabriel que está chegando nessa nossa comunidade também, achar a gente, né, se conectar com a gente. Depois a gente salva o chat, aí todo mundo pode salvar o chat, mas coloquem aí suas redes sociais ou redes sociais importantes. Mais perguntas ou comentários? Eu só queria agradecer pelas respostas. Tava nesse intuito que a Clarice falou, assim, mesmo de também informação de público, assim, e esse senso de comunidade eu acho muito importante. E eu achei muito legal todas as salas também sobre formação de atores, assim, e até a vontade da Clarice de novo de fazer talvez um doutorado sobre isso. E é algo que, tipo, na minha experiência, enquanto estudante de graduação em licenciatura em teatro, que está também usando, a gente teve essa experiência com teatro playback na matéria de improvisação 2. E só que é algo que assim a turma entrou muito assim, algo que realmente forma, é o que falou assim Sheila do ego, assim, parece que foi um momento que a nossa turma se uniu muito assim mesmo. E é algo que a gente pedia para fazer mais tempo e mais aulas disso. Então, acho que também fica aqui um convite para vocês virem na UDESC, né? Eu queria saber quando que vocês podem vir dar oficinas por aqui também, que a gente tem interesse, assim, também. E eu acho que, Eu tô aqui no que são para além para a formação dos atores, eu acho que os atores, tipo, também têm essa vontade, assim, quem tem esse contato sempre quer provar um pouco mais, assim, também. Bora! Vamos! Também eu vou disponibilizar para quem for membro da associação o artigo que eu escrevi, que é Playback o quê? Que é sobre o nome Teatro Playback. E aí, lembrando que esse primeiro ano da associação, ser membro da associação é gratuito. Então, também pode avisar todo mundo lá da UDESC, Gabriel. E avisem as pessoas das companhias de vocês para todo mundo chegar aqui na associação, e a gente está montando essa associação e a gente quer montar em conjunto com a comunidade, né? Eu e a Lisiana, a Camila, estamos na diretoria da associação nesse momento, mas a nossa ideia mesmo é que a comunidade chegue e traga ideias e ferramentas e energia e disposição para a gente ir construindo mesmo uma plataforma para a gente se conhecer, se comunicar, trocar e crescer todo mundo junto. A Jordana também tá, Sheila. Jordana também, é verdade. Ela tá no conselho. Sim. Cami também, mas ela já falou. A Camila falou. A Cíntia É também. que eu quero falar, mas eu não lembro como é que. Não tô achando onde colocar a mãozinha, só pra me colocar na fila. Mas pode falar. Pode ir, tá bom. chega. Só pra me apresentar, né? Eu sou a Camila, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conheci o Teatro Playback em 2018 com a Sheila, uma colega do psicodrama que tinha morado no México e conheceu o Playback lá, trouxe a Sheila pra cá. Teve um grupo, assim, que amou o Playback e eu fiquei, tipo, vamos fazer um grupo. E todo mundo, vamos fazer um grupo. Aí eu perguntava, que horário vocês podem? E todo mundo... Aí fiquei frustrada, não rolou. E eu tive uma crise, assim, profissional no ano seguinte. E eu queria muito trabalhar com playback. Daí eu fui pesquisar formações, né? Na época não tinha nada aqui. Aí tudo era muito caro no exterior. O que eu consegui foi uma bolsa pro Playback Camp, que é um evento de 7 dias.
itinerante, né? Mas sempre acontece na Europa. E aí, tá, consegui ir, porque senão os cursos eram muito curtinhos e daí não valia o valor da passagem, né? E lá, enfim, durava um pouco mais. Aí eu voltei, criei meu grupo, fiz workshops e, tipo, foi sucesso, mas aí veio a pandemia, eu também me mudei pro exterior. Aí eu voltei em 2023, enfim, eu organizei minha vida no passado, agora eu tô trabalhando com teatro, mas não diretamente com playback, né? Mas, enfim, detalhes importantes. Nesse meio tempo, como não tinha formação perto de mim, eu fui bolsista de, acho que 2 congressos internacionais, vários eventos. Porque também meu mestrado foi no exterior, então era mais fácil para chegar nos lugares, né? Mas só para dizer que tem várias bolsas, assim, para esses eventos, para alguns cursos, né? Agora, por exemplo, eu vou para a Croácia em junho, fazer um treinamento de teatro playback e justiça social. Então, também quero trazer mais contribuições através da associação, né? E não só isso, mas a gente está com várias ideias de fazer essa conexão, né? Do playback em outros locais com aqui, como é que a gente pode se nutrir, produzir mais conhecimento ou saber do conhecimento que já existe, né? Porque falta essa ponte, eu acho que da linguagem, então da gente poder estar se conectando e se ajudando mais, né? Para o playback não ficar assim, cada um na sua bolinha. Então, só para dizer que tem novidades vindo. Oba! E muitos recursos são em inglês também, né? Então, uma das vontades que a gente tem é de disponibilizar mais recursos em português para a gente. Que é importante. Diga ali. Tô me atrapalhando aqui. Só quero pedir atenção, né, para o nosso tempo. Esse tempo virtual é um tempo desafiador, né? Parece que passa mais rápido, não sei. A gente já está fechando quase meio-dia, a gente tem também as eleições para fazer rapidamente, aproveitando que a gente está todo mundo junto aqui, né? Podemos fazer uma foto, Liz, antes da eleição? Então, é isso que eu ia falar, né? A gente podia fazer uma passagem, uma, uma escultura em transição aqui, para a gente ir pro. Pra Se mais gente. alguém quiser abrir a câmera para a gente fazer uma foto, para a gente divulgar nas redes sociais e contar para a comunidade que estivemos aqui, todo mundo em conjunto. O Vitor chegou. Eva! Eva! Aí, Barbudo. pronto, fiz muitas fotos. Que bom. Que bom. Muito bom. Bom, e aí, assim, acho que bem direto e objetivamente, então, como a Liz colocou no início, Liz, tô tocando. Como a Liz colocou no início, Vai. o Mário, a gente em julho elegeu a primeira diretoria da associação, a gente está em processo de registrar tudo em cartório, tá? Tudo com a contadora. Recentemente, o Mário, que era um dos tesoureiros, pediu para ser afastado da associação, então a gente tem um cargo na tesouraria aberto. A gente conversou com as pessoas da comunidade que a gente teve acesso. O Rodolfo se disponibilizou para entrar nesse cargo de tesoureiro. Rodolfo, de Minas Gerais, também é uma das figuras, acho que líderes do teatro playback em Minas Gerais nesse momento. Então, oficialmente, a gente precisa aceitar ou não essa candidatura. Claro que também abriu espaço se alguém quisesse se candidatar como tesoureiro. Então, aí a gente faz uma votação aqui. A Kênia, que está aqui presente, o Rodolfo não está presente. Oi, mãe. O Rodolfo não está presente, mas a Kênia, que está aqui presente, tem uma procuração dele. Então, né, como se ele estivesse presente. Vou considerar todo mundo que está aqui como membro da associação, a não ser que alguém diga não quero ser membro da associação. Como a associação, ser membro, né, se associar hoje é gratuito, então todo mundo aqui inteiramente grátis acaba de ganhar uma associação para chamar de sua. E acho que é isso, né? Então, primeira pergunta: alguém quer se disponibilizar a ser são 2 pessoas na tesouraria? Nossa diretoria, sim.
Eu e Liz somos as presidentes da diretoria. A Cíntia, a Camila e a Daniele de Curitiba são as secretárias. E a Kênia e mais uma pessoa são as pessoas da tesouraria. Né? Aí Então, nós temos o conselho, né? E aí temos 3 pessoas no Conselho Fiscal, que é o Silvestre, a Jordana, acho que é suplente. Sim. Agora me pegou. Cadê o WhatsApp? Vamos lá, o WhatsApp. É a Marta, o Silvestre e... Quem que eu tô esquecendo? E a Fernanda. E a Jordana no Conselho Fiscal. Alguém é suplente e 3 estão aqui. A Fernanda e a Jordana é a suplente. Pronto, é isso. Minha parceira sabe mais que eu. Enfim. Então, primeira pergunta: alguém, além do Rodolfo, quer se candidatar para ser tesoureiro da associação? Não lembro o Kênia sabe até quando que vai esse... O Mário era de mandato até final de 25 ou até final de 26? Não lembro. Kênia está por aí, Kênia? O Mário, sim. Mário terminaria agora no final do ano. Ele se candidatou por 1 ano e eu por 2. Tá, muito obrigada, Kênia. Então é isso. Além de Rodolfo, alguém mais se candidata a ser tesoureiro da associação até o final de 2025, até 31 de dezembro de 2025? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Já é uma bênção o Rodolfo aparecer, gente. É bem isso. Mas a gente tem que seguir protocolo, entendeu? E aí, como a gente faz a votação? Acho que a gente pode só, você aceita o Rodolfo como tesoureiro até final de 2025 da associação? Vocês podem falar, podem escrever. Se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, grite, escreva. Rodolfo, diz Clarice no chat. Sim, concordam. Levanta a mão como sinal de pode abrir o microfone também, que aí na gravação. Isso depois é documento, né? Quem tiver alguma oposição, acho que Clarice. Eu acho que pode inverter, né? Pode perguntar quem tem alguma coisa contra, se não é unanimidade, né? É isso que eu ia falar. Quem tiver alguma oposição, fale agora. O cálice para sempre. O cálice. Então, ok. Então está eleito o Rodolfo, graças a Deus. Maravilhoso. Vai ganhar assim, um salário assim absurdo, vai ser, olha, vai construir uma mansão, vai ser uma outra, uau, outra vida. Bom, dizer que, Cami, você pôs o arroba da associação também aqui no chat? Se você puder pôr. Sheila, deixa eu só fechar aqui só o ritual aqui da eleição. Então, está aprovado o nome do Rodolfo para compor a tesouraria. Aí a gente vai fazer uma lista dessas pessoas que estão aqui hoje. Nós vamos ter que, como é uma Assembleia Geral, gente, a gente precisa oficializar isso, né? Então, a gente vai pedir para vocês daqui uns dias, enfim, nós vamos ver nossa dinâmica aqui, para vocês poderem assinar essa Assembleia de hoje, tá? Isso, obrigada, Sheila. Obrigada, Sheila. Para a gente poder assinar essa Assembleia de hoje, porque como é um evento oficial para a associação, e daí vai ser registrado, então precisa da assinatura de vocês. Mas eu vou ver ainda com a nossa tesoureira, a Mafalda, como que a gente vai fazer isso. Aí daqui uns dias a gente entra em contato com vocês de novo. A gente vai pedir assim, encarecidamente, assim, como eu digo, né? A gente não pede por favor, a gente pede por amor, né? Se chegar para vocês esse pedido de assinatura, que vocês priorizem isso, porque leva 2 minutos para fazer isso. E quando um não faz, o outro não faz, daí fica um dia para um, outro dia para outro, uma semana para o outro, a coisa se estende. Então, quando chegar, eu vou pedir 2, 3 minutos, é só assinar e pronto, tá bom?
Então era só isso, então está eleito o nosso Rodolfo. Seguimos. Obrigada, Li. E aí, o que eu queria dizer também é que se você não faz parte da diretoria, mas você quer contribuir, seja com ideias, seja com execução de alguma tarefa, chega junto, procura a gente. A ideia mesmo né, a gente movimentar e fazer acontecer. O próximo bate-papo vai ser em maio. Tem data, Cami? Tem data, né? Com a Andrea. A gente vai falar sobre o Centro para Teatro Playback e sobre a Rede Internacional de Teatro Playback. São duas entidades que há muitos anos fazem parte da nossa comunidade internacional. E a Andrea, que é presidente da EPTN, que é do México, estava aqui no chat em algum momento. A Andrea vai estar com a gente nesse momento. Então, também vai ser aberto, gratuito. Compartilhem com as pessoas. A Cami está procurando, né? Você sabe a data? Dia 18 de maio. 18 de maio. Tá bom. Já anotem, fiquem de olho nas redes sociais que a gente vai compartilhar também. E o horário? 18 de maio, esse horário? Já tem 18 definido de o horário? maio. Eu acho que é esse horário mesmo. É um sábado de manhã, né? Ah, não. Vai ser domingo, dia 18 de maio, das 14 às 16 horas. É por conta dos Obrigado. horários da... Fuso horário, que para ela seria muito cedo. E a gente está pensando também em fazer, acho que são 5 rodas que a gente vai fazer, né? 5 bate-papos ao longo desse ano. E a ideia é que a gente vai tentar fazer em horários diferentes também para agregar pessoas diferentes. Então, não vai ser sempre nesse dia, nesse horário. Podemos? Mais alguma coisa? Encontro bonito? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Assertivo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui tão longe geograficamente, mas tão pertinho, sempre, sempre. Com Eu sou certeza. parte de tudo isso, do carinho, da luz, da humanidade de vocês, e a gente só renova essa chama com encontros assim, e presencial também, que é melhor ainda, né? Grata Quando possível. também e força aí para a associação, né? Admiro muito quem pega junto, quem está na É frente. verdade. Não estou podendo, mas desejo toda sorte. Obrigada, gente. Beijos. Então é pra isso. todo mundo. Tchau, queridas e Tchau, queridos. tchau. Beijos, Bom até. sábado. Beijo, Pessoal da obrigada. associação, se puder ficar um segundinho, 5 Ai, minutinhos. não consigo, gente, já tô almoçando aqui. Tá Pra sair bom, correndo. você já falou que Um ia beijo. poder sair. Tá bom, então. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa oficina lá. Tchau, mãe. Obrigada. Foi ótimo. Para de graça. Uhum.